Amém. Pregar. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Jó 19, 25. Amém. 19. Amém. Amém? Todo mundo achou aí? Ô, glória. Quem achou, então glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou? Oh, Deus. Glória a Deus. Quem não achou, fala assim, misericórdia, Jesus. Aí, ó, o pastor não achou não, misericórdia. Oh, glória a Deus. Dale, Pai. Pois eu sei que meu defensor vive, no fim ele virá, me defenderá aqui na terra. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podeis aceitar. Hoje eu queria pregar sobre Jó, né? Sobre a história de Jó. Jó era muito rico espiritualmente e com riquezas, saúde. Então, só que lá no céu estava acontecendo uma reunião. Deus e os anjos. Só que lá de baixo tava lá também. E aí Deus foi lá e perguntou lá de baixo: Viste meu servo Jó? Ele me obedece e segue meus caminhos. E aí o diabo tentou falar para Deus. Tentou convencer ele, falando assim: sim, né? Claro. Você dá tudo de bom que ele quer. Riquezas, vacas, bois, empregados, filhos, filhas. E aí, Deus falou: então, pode tirar tudo que ele tem. De menos mexer na tua vida ou na sua saúde. Amém. E aí, o diabo foi lá, tirou tudo que ele tinha. E aí, chegaram 3 pessoas lá. O empregado falando: a casa onde seus filhos e os empregados estavam foi destruída. Todo mundo morreu. Só eu que fiquei vivo e consegui escapar. Um dos empregados falou. O outro falou: fomos invadidos. Roubaram nossos bois e nossas sacas. E nossas galinhas. E aí, o diabo voltou lá. E aí, o Jó, ele ajoelhou no chão. E ele disse essa palavra que eu acabei de falar, né? Eu sei que o meu defensor vive e por fim se levantará em meu favor. Amém. Palavra aí. E aí, lá no céu, o diabo voltou e falou: E ele falou assim, para tentar convencer Deus: é claro, né, que ele ainda te segue. Você
deu saúde para ele. Ele tem tudo que ele precisa de bom. E também tem saúde, né? É claro que ele vai te exaltar, né? E aí, ele fala assim, Deus, então tá, pode tirar a saúde dele, mas poupe a vida dele. E aí, ele vai lá e Jó ficou cheio de feridas no corpo. E aí, depois, os amigos de Jó, uns dias depois, chegaram e falaram, e ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Quando Jó falou uma palavra, os amigos deles, logo tempo depois, falaram: você pecou. E aí, eles foram embora, chamando eles embora. E aí, os amigos dele foram embora, né? Não tinha como eles ficar a casa dele. E aí, Jó tinha um furacão, uma tempestade, não sei. E aí, Deus falou e fez 70 perguntas para Jó. E depois, ele falou: meus olhos te viram, mas agora não, meus ouvidos te ouviram, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele falou: Meus ouvidos te ouviram. os ouvidos te ouviam, agora meus olhos te veem. Glória a Deus. E aí, o furacão apareceu para os amigos de Jó. E aí, ele falou: peça perdão para Jó. E aí, eu mandarei que ele ore para vocês, para que eu poupe a vida dele. E aí, ele foi lá, eles foram, pediram desculpa para Jó, e Jó orou por eles. E aí, Deus deu tudo para Jó, o dobro do que ele tinha antes. Amém, Jesus. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E aí, ele ganhou 6 filhas e 14 filhos. Que é 20. Antes ele tinha 10. O dobro ele ganhou. E aí, Glória a Deus, né? Vai continuar aqui? Esse é o pregador. Glória a Deus. Está aprendendo, né? É muita bênção, é muita glória. Aí quer falar depois explicando. E hoje eu fiquei o dia inteiro na cabeça aqui. Caleb, você me ajuda a pregar. Você me ajuda a pregar, Caleb, vamos falar da vida de Jó. Eita, vamos falar da vida de Jó. Você conhece a vida de Jó, Caleb? Conheço, pai. Foi ele que falou. E a gente ficou, pensando na vida de Jó e falando sobre a vida de Jó. Jó, esse homem que a gente entende que era um homem de Deus, que fazia a vontade de Deus, que buscava fazer a vontade de Deus, assim como todos nós que estamos aqui nessa noite. Todos nós que estamos aqui buscamos fazer a vontade de Deus. Às vezes nós não conseguimos. Assim como acredito eu que também Jó ele não era perfeito em tudo, porque perfeito somente o Senhor Jesus é. Jesus ele é o único que soube andar sobre essa terra e não cometeu pecado algum. Ele foi o único que não se encontrou nele nenhuma falha. Então todos nós somos falhos. Mas tem uma coisa que a gente pode aprender com a vida de Jó, é o que, Caleb? Que ele não... Mesmo depois da provação, ele não desistiu
Deus e continuou seguindo os caminhos dele. E também teve uma parte que ele falou: tu me deu, Deus tu me também deu, me tirou. Deus também me tirou. Deus me deu, Deus também me tirou. Bendito seja. Teu nome. Então, Deus ele glorificava o nome de Deus. Às vezes, mesmo nas piores situações ali que ele estava vivendo, coisas que para nós, Prova. as provas, eram coisas que para nós, às vezes, não sei se nós conseguiríamos ver. Mas ele conseguiu, né, e deixou essa história para nós, para que a gente aprender que por mais difícil que esteja a nossa vida, o que a gente tem que fazer, cara? Exaltar e engrandecer o nome dele. Está Porque a certo. maioria das pessoas, porque tem pessoa, qualquer torcinha de cabeça fala: Deus me abandonou. E por isso a gente devemos nos voltar para Deus. Devemos tentar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque sem Ele nós não vivemos. E como eu estava explicando para o Caleb, quando Deus ele falou ali com Jó, no meio da tempestade, Deus ele mostrou para Jó coisas tão grandes, tão maravilhosas, que Jó nem imaginava. E Deus perguntou para Jó: onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? Onde você estava quando eu dei ordem ao sol para brilhar? Onde você estava quando eu estendi as estrelas do céu? Jó não imaginava a grandeza de Deus. Coisas que às vezes nós ainda não imaginamos, coisas que nós podemos tentar imaginar, mas não conseguimos, sobre as coisas de Deus, coisas que Ele tem reservado para cada um de nós. Então esse é o motivo que nós devemos sempre estar buscando na presença dEle. O mundo às vezes nos tenta fazer de tudo para sair da presença de Deus, nos tenta fazer de tudo para que nós não venhamos pensar nas coisas de Deus. Mas como eu sempre digo para os meus filhos, se voltem para Deus. O melhor caminho que tem para andar é na presença de Deus. Se você pegar a Bíblia e começar a ler, meditar, às vezes vai assistir televisão, ao invés de ficar assistindo coisas que não glorificam o nome de Deus, né, colocar ali um desenho, um filme, assistir alguma coisa que esteja relacionada às coisas de Deus, às coisas da Bíblia, Deus vai dando um crescimento no seu coração. Deus vai te fazendo acrescentar cada dia mais fé, porque a palavra de Deus está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você não vai ter fé vendo um futebol, vendo um filme secular, escutando uma música secular. Não, mas você vai acrescentar na sua fé quando você ler a Bíblia, quando você ver um filme falando a respeito das coisas de Deus, Quando você orar, quando você orar, quando você jejuar. quando você jejuar, porque Deus, Ele se agrada dessas coisas. Ele se agrada quando a gente se volta para Ele, como a gente está fazendo aqui nessa noite. Nós estamos nos voltando para Deus. Nós estamos buscando, Pregando o Evangelho para ensinar os caminhos, para que quando Ele voltar, nós estejamos preparados com a palavra no coração. glória a Deus. Então que nessa noite você possa entender essa palavra, né, que Deus possa ter falado no seu coração a respeito das coisas que Ele tem permitido que a gente vivesse. Que nós possamos sim entender que Deus ele é maior, muito maior do que os nossos problemas. Não importa o tamanho dele, como na vida de Jó. Ele passou por problemas, passou por lutas, passou por provações, mas no final de tudo, ele ainda glorificava e exaltava o nome do Senhor. Ele tinha sua esperança no Deus vivo, no Deus poderoso, e ele dizia, né, Caleb, o meu Redentor vive, o meu Defensor vive, e por fim se levantará em meu favor. Todos os dias ele se levanta ao nosso favor. Todos os dias ele nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para que a gente venha buscar. Nós que às vezes nos afastamos dele, nós que às vezes queremos andar nos nossos caminhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, e isso tudo às vezes nos afasta de Deus. Mas se a gente voltar para ele, nós seremos mais do que vencedores. Assim como Jó foi, que Deus restituiu na vida dele tudo que ele tinha perdido, tudo em dobro, né? E fez dele uma bênção. Assim Deus tem feito a cada um de nós. Amém? Glória sejam dadas a Deus. Vamos ficar de pé então. Ele só não ficou mais rico que Salomão. Viu?
Glória a Deus.